Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda, para os que me conhecem, e para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no mesmo, dê o seu like, é muito importante para nós. Hoje estamos inaugurando um novo quadro em nosso canal. É sim um quadro sobre perguntas e respostas. Temos sido indagados por nossos seguidores nas redes sociais sobre questões extremamente pertinentes ligadas à questão da educação financeira. E se você tem alguma dúvida sobre educação financeira, deixe aqui em nossos comentários. Como primeira dúvida, primeira indagação a nós feita, uma seguidora nossa das redes sociais perguntou-nos: Clodoaldo, como consigo fazer essa reserva em porcentagem? Pois tenho ganhos não fixos. Primeiro é importante agradecer pela questão, que ela é extremamente pertinente e importante à construção do nosso processo de educação financeira. Segundo ponto, também relevante, é registrar que quando ela fala de reservas, ela está reportando a um dos vídeos que nós apresentamos aqui, falava da liberdade financeira. E eu citei nesse vídeo que a ideia era você reservar mensalmente de 10 a 15% do valor de renda anual sua ou da sua família para fazer uma poupança para a realização de sonhos futuros. Quando eu citei 10 a 15%, estava me referindo a uma renda certa, a uma renda já estabelecida, fixa. Mas a nossa seguidora aqui, ela não tem renda fixa, pelo que ela postou ali na sua questão, a renda dela é variável, então cada mês vai ter uma renda diferente. E ela me perguntou o que fazer e como economizar. Importante destacar que o percentual que é aplicado à renda fixa também pode ser aplicado à renda variável, dependendo do seu histórico. Minha sugestão é, se a sua renda é variável e você tem gastos mensais fixos, a ideia é pensar o seguinte: na média, quanto que a sua renda variável te permite de média mensal? Em cima dessa média mensal, você pode estabelecer esse percentual de economia que vai variar também de 10 a 15%. Mas como, Clodoaldo, explicar isso melhor? Da seguinte forma, vamos supor que no mês de janeiro foi um mês bom para o seu negócio e você teve uma renda de R$1.000. No mês de fevereiro, um mês não muito bom, você teve uma renda de R$500. No mês de março, explodiram as suas vendas e você teve uma renda de R$1.500. Se eu considerar esse exemplo simples que eu estou usando aqui, de R$1.000 no primeiro mês, R$500 no segundo e R$1.500 no terceiro, somada essa renda, nós vamos ter uma renda no trimestre, janeiro, fevereiro e março, de R$3.000. Na média, aritmética simples, que é pegar os 3.000, dividir por 3, que é a quantidade de meses envolvido, você tem, na verdade, uma média mensal de renda de R$1.000. Dentro dessa linha, da sua média mensal, você tem que avaliar o seguinte: quanto você gasta mensalmente? Talvez os seus gastos mensais não sejam variáveis, sejam fixos. Se vamos supor que seus gastos mensais fixos sejam na ordem de 50% da sua renda média variável mensal. Ou seja, você tem os gastos fixos na ordem de R$500. Se seus gastos fixos forem de fato R$500 e a sua renda média de R$1.000, você poderia aplicar mais do que os 10 a 15% que eu recomendo. Poderia aplicar até 40%. Então você vai aplicar um valor superior ao que eu recomendei, que eu sugeri de 10 a 15%. Mas então a situação para melhor matematizar, se me permite esse termo, é você considerar duas variáveis. A primeira é a sua renda mensal variável, média. Ou seja, se você vai computar quanto tem sido a sua renda variável nos últimos meses e transformá-la em renda média, para você ter uma noção média de quanto dá todo mês. Segundo ponto é você levantar os seus custos, seus gastos, suas despesas, seus custos mensais forem fixos, estabelecer qual é o valor. E você vai sempre fazer o quê? Pegar o valor total da sua renda média e subtrair o seu custo mensal. Essa diferença que sobra, você aplica o percentual sobre ela. Você pode aplicar 20%, 30% da diferença. Se você aplicar 30%, uma diferença que é de R$500, por exemplo, eu estou falando de R$150 que você vai aplicar mensal. E no R$1.000, que é a sua renda média mensal, daria nos 15% que eu tinha já sugerido para quem tem uma renda fixa. Então, assim, minha querida seguidora, a pontuação é bem direta. Você levanta a sua renda média variável mensal e levanta o seu custo ou médio mensal ou o custo total fixo. Pega-se o valor médio, diminui o custo e a diferença você aplica um percentual de aplicação.
inflação. Que aí, nesse caso, se você não tiver nenhum outro tipo de gasto, nenhum outro tipo de despesa, você poderia elevar sobre essa diferença até 80% dela, para economizar. Mas isso você vai ter que considerar um histórico. Não dá para você decidir isso hoje a partir dos seus números de hoje. Você vai ter que voltar, levantar os seus últimos 6 meses, quanto tem sido a sua renda média, sua renda mensal, calcular a média dela e em cima da média fazer isso. E é claro, é uma meta que você vai estabelecer para você poupar e realizar seus sonhos no futuro. Mas ela não precisa ser fixa. Vamos supor que, infelizmente, devido a fatores econômicos externos ao seu trabalho, à sua gestão, essa renda média variável sua está caindo. Você vai reduzir, obviamente, o percentual. O que você não pode é deixar de economizar. Se o percentual não der para fazer 40, não der para fazer 30, faça 10, faça 5, faça 1%. Não tem problema. Mas se você se comprometer com um valor mensal aplicado, retido e guardado, poupado para o futuro, em breve, dentro de um prazo maior, você vai ter uma economia que vai te permitir realizar sonhos. Então, se não dá para fazer os 10 a 15%, faça um valor menor, não tem problema, desde que ele esteja atrelado, tá, a um objetivo maior, que é a realização do seu sonho, e que, obviamente, dê cobertura aos seus gastos mensais, sejam eles também fixos ou variáveis. Você não pode poupar e ficar devendo alguém. Então, você paga todas as suas dívidas e o que sobrar você aplica aí um percentual dele. Espero ter ajudado.